Gente, boa noite. O nosso tema hoje é um tema o qual a gente já vivenciou e vem vivenciando, somente sabe Deus e nós, no nosso inconsciente, há quantos e quantos milênios a gente vem atravessando essa grande barreira que é quando nós retornamos à vida espiritual, ou seja, quando do nosso desencarne, quando da morte do corpo físico, que a gente sabe que é um grande instrumento benéfico, o corpo físico, né, para que a gente possa atuar em algum planeta. Nesse momento da nossa existência, nós estamos vivenciando, tanto aqui os encarnados quanto os desencarnados presentes, estamos vivenciando, experimentando a vida neste planeta Terra, né? Do sistema solar que a gente bem conhece, Via Láctea, etc. Né? Mas, como disse Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós já atravessamos essa grande barreira, não só aqui na Terra, como em outros orbes também. E pode ser que no futuro, esperemos que demore bastante, porque se a gente for na próxima encarnação já para outro planeta, chance nossa é ir com provas e expiações. E a gente quer ficar aqui porque sabe que vai passar para a regeneração. Mas tudo bem. Então, essa grande barreira, o que ela significa? Ela significa mudança de plano. Plano, lembra de plano geométrico, quando a gente estudou lá matemática básica? Isso aqui é um plano horizontal, plano vertical. Então, ao invés de ser mudança de um plano horizontal para um vertical, é uma mudança de plano muito mais complexa. Por quê? Porque quando a gente retorna à vida espiritual, a gente pega nós, que somos a alma, o espírito, pegamos o nosso perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e nós, que somos a alma e o espírito. Sabe, gente, aquela música, pega seu violão, seu banquinho e violão e sai de mansinho? É a mesma coisa. Só que ao invés de banquinho e violão, o que nós vamos pegar? Nós mesmos e o nosso perispírito. E vamos mudar de plano. Vamos, então, passar para a nossa vida espiritual, para o plano espiritual. E o que fica na Terra? Fica na Terra esse corpo físico que não é nosso. É um empréstimo temporário da natureza, através da sabedoria divina. Então, fica na Terra o que não nos pertence. E Jesus disse, do pó vieste, ao pó voltarás. É um ciclo lindo do ponto de vista bioquímico, físico-químico, né? Que o corpo volta à Terra, desagrega, e aqueles átomos que formaram o corpo voltam para o solo, né? Da nossa querida Terra, da nossa querida Mãe Natureza. É um processo lindíssimo. Então, nós, com a nossa bagagem, a nossa malinha, nós, a alma, o espírito, o perispírito e a malinha. E o que a gente carrega na malinha? Depende. Depende. Porque a malinha é a nossa consciência. Então, o que nós vamos levar de bagagem depende única e exclusivamente de nós. A gente sempre fala aqui, gente. A gente adora terceirizar. É bom pra caramba, né? Não foi eu, não. Foi a Amanda que me induziu. Não, você não conheceu o meu pai. Nossa, eu sou assim por causa do meu pai. Gente, como é bom terceirizar. Porque a gente mascara a consciência, sabe, da balinha para a consciência, e a consciência da gente fica, eu sou assim por culpa de fulano, cicrano, né, beltrano, mas minha não, né? Mas, na hora de atravessar essa grande barreira, é a verdade nua e crua, porque nós vamos desnudos
não estamos falando de roupa, nós estamos falando de consciência, porque é um momento extremamente importante. Por isso que nós, que somos espíritas, nós que podemos até não nos considerar espírita, mas acreditamos na imortalidade da alma, e todas as religiões acreditam na imortalidade da alma, então todos nós que somos religiosos temos que ter muito respeito quando alguém parte. Por quê? Porque nós sabemos que é um momento muito significativo, muito importante. Daí a importância da gente orar toda vez que lembrar daquela pessoa. Não ficar preso a certas determinadas situações. Ah, porque falou isso para mim. Ah, porque isso. Ah, porque foi imprevidente. Ó, avisei aí, ó, comia muita comida gordurosa, ó, desencarnou antes da hora. Não, gente, não. Toda vez que vier, também não é achar que foi santo, né? E esse daí, nossa, vai virar diretor-geral do nosso lar. Vai fundar uma nova colônia espiritual acima do nosso lar. Não, também não é isso, né? Mas é a gente, já que aconteceu, a pessoa está atravessando um momento que é muito interessante, né? Porque é um plano material, grosseiro, um plano sutil. É uma grande mudança. É muito mais complexo do que você mudar agora de continente, do que você mudar para um país que é uma língua, um alfabeto totalmente diferente do nosso, como em várias nações ali na Ásia, né? Então é muito, isso já é complexo. Imagina você fazer a mudança de mundo que você vê, que você tateia, né, de uma coisa grosseira para uma coisa mais sutil, muito mais movimentado pelas mentes. O que é o umbral? Que são as colônias espirituais que trabalham no bem? Que são as colônias inferiores umbralinas? Se não um agregado de espíritos que formam aquilo com a sua mente, com o que está na sua mente, no seu coração. E é isso que rola. Então, aqui, nós temos aqui representado uma figura, né, de um ser humano, e ele está caminhando. E ali a gente vê muitas montanhas à frente dele, que é essa grande barreira, né? E aqui ao redor dele, eu particularmente achei essa figura muito significativa, que eu consegui, depois de muita pesquisa na internet, né? Porque aqui a gente vê sombras e luzes ao redor dele, né? E é o que ele está levando com ele, né? As coisas negativas, as ações impensadas, as ações injustificadas, as ações que não me agregaram nada de bom, mas também, por outro lado, eu aqui, quando eu olhei essa figura, para mim soou como essas árvores mais escuras, mais sombrias, né? E um pouco de luz em cada canto, né? Porque também vai levar tudo que fez de bom. Tudo que fez de bom. E todos nós, né, por mais que a gente queira julgar, dividir a nossa sociedade, todos têm coisas boas e coisas negativas, né? Então, mas cada um com o seu cada um. Não cabe a nós julgarmos, mas isso é a realidade. Que espírito do nosso tipo tem de tudo na mala da consciência que vai levar, né? E no próximo, por favor, César. E no livro dos Espíritos, né? Do Allan Kardec, que Allan Kardec escreveu, na parte 2ª, capítulo 3, capítulo se chama Da Volta do Espírito Extinta, Acabada a Vida Corpórea. Ou seja, o que rola quando eu desencarno. É isso. E o Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos. E a seguinte pergunta que ele faz nessa questão 59. Que sensação experimenta a alma, o espírito, no momento em que reconhece
que está no mundo dos espíritos. Porque muitas vezes a gente está tão apegado à matéria, tão preso às questões do dia a dia que são importantes. Senão nós não estaríamos vivenciando na Terra. As questões da Terra são importantes. Nós só não podemos nos agarrar a elas como se aquilo fosse a nossa única vida, porque não é. É uma passagem, é uma ponte para o nosso amadurecimento, é mais um treino, né, aqui na Terra. Então, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece, em que cai a ficha. Por quê, Conceição? Porque muitos estão desencarnando nesse instante no planeta e não reconheceram ainda que estão no mundo dos espíritos. Provavelmente, aqui entre nós, devemos ter alguns irmãos que ainda não estão entendendo que já estão no mundo dos espíritos. Por quê? Excesso de apego ao dia a dia, excesso de apego à matéria, a algo que não pertence a ele, é um empréstimo temporário de Deus, que a gente vai partir e tudo isso vai ficar. Então, gente, infelizmente, nem todos desencarnam e imediatamente notam que estão no mundo dos espíritos. Até uma vez contei uma piada que eu estou olhando, a Amanda também lembrou, né? A Sueli, que está no virtual, nós temos um grupo de OE Oração, né? Aquele que manda o nome para o e-mail, e a Casa da Prece ainda era em cima do Supermercado Princesa, então era tudo presencial. Então, nosso OE Oração era presencial. Eu cheguei antes da hora, mas já estava muito em cima do horário. A gente trabalha com duas equipes. Eu estava em uma e a Amandinha, Sueli e Dona Dina numa outra equipe, né? E como eu cheguei cedo não, já estava quase na hora, e elas sempre foram muito pontuais, geralmente chegavam antes de mim, né? E, gente, um silêncio profundo na Casa da Prece lá, um silêncio profundo. Aí eu olhei o relógio, já estava uns 5 minutos passado o tempo. Eu falei, uai, Dona Dina chega aqui, tipo assim, às 5 chegava às 3, né? A fofa. Dona Dina, Sueli e Amanda super pontuais. Gente, eu falei assim, de repente eu me toquei, eu falei, desencarnei. Aí eu falei, calma, eu comigo, calma. Eu falei, peraí, ou seja, gente, eu acho que na hora que eu passar dessa para o outro plano, vai cair a ficha. Mas isso é achismo, tá, gente? Ali eu estava encarnado, isso é achismo. Porque aí o que eu falei? Peraí, eu vou raciocinar, eu vou usar a lógica, a razão. Se eu desencarnei e me der um beliscão, não vou sentir tanto. Se doer muito, eu estou encarnada, gente, eu comecei a me beliscar, puxar o cabelo, piscar o olho. Aí daqui a pouco elas entraram, aí mesmo que eu quase desencarnei de susto, porque eu falei, Jesus, né? Eu saí daquele transe que eu estava, sabe? Eu acho que o ambiente estava... Claro, a Casa da Prece, a gente sabe que é um posto, qualquer ponto de caridade e amor ao próximo. Pode ser religioso, pode ser filosófico, pode ser político, pode ser educacional, qualquer local em que se trabalhe o bem, quando os encarnados saem, a espiritualidade continua ali naquele local. E a Casa da Prece, como é um local religioso, em que a gente trabalha nossa aproximação com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, isso daqui é um hospital, escola, funciona 24 horas por dia. Eu acho que quando eu cheguei lá, o ambiente estava tão bom espiritualmente falando. Por alguma razão, eu devo ter entrado ali naquela... aquela vibração me tomou e eu, de repente, me senti mais lá do que aqui, porque eu não sei o que aconteceu, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Eu até fico assim, a hora que eu desencarnar, se eu ficar em dúvida, eu vou começar a me beliscar. Mas, gente, isso a gente fala da boca para fora. Às vezes a gente desencarna com o organismo tão debilitado que, às vezes, leva um tempo. O irmão mais velho do Chico Xavier, que morava ainda em Pedro Leopoldo, né?
na época, ainda que antes do Chico ir para Uberaba, no desencarne dele, ele já aparece para o Chico em volta do caixão dele, ali no velório. Ele já deixa o corpo e já conversa com o Chico e depois parte. Então, assim, desencarnou, imediatamente reconheceu que estava desencarnado. Mas, infelizmente, nem todos nós. Alguns, nas reuniões mediúnicas, a gente às vezes recebe irmãos que estão totalmente conectados ainda com aquele corpo físico e ficam ali, ó, muito, muito tempo. Inclusive, é uma situação muito difícil, porque vai vendo o corpo sendo desagregado e está ali ao lado do corpo. Por isso que, quando a gente vai num cemitério, a gente deve, sim, sorrir, abraçar, levar mensagem de esperança, né? A gente chora quem quiser dê risada, leva esperança, mas é um local de muito respeito, não é para a gente travar conversas fúteis, né? Por quê? Porque é um local que nós sabemos que tem alguns irmãos ali, sim, ainda passando por esse processo, que ainda não reconheceram que estão no mundo dos espíritos. Então, voltando, gente, que sensação a gente experimenta quando cai a ficha? Desencarnei. Vamos supor que eu me beliscasse e não sentisse quase nada. Puxasse o cabelo, não ia doer. Porque aí eu ia inventar mais coisas se elas não chegassem. Ainda viu? Eu estava meio autoflagelando, né? E reconhece. Vamos ver agora o que os espíritos respondem a Kardec. Kardec colocou, então, lá no Livro dos Espíritos. Depende. Acabamos de falar exatamente. Depende. Depende de quê? Você está levando na marinha daquela grife bem famosa, consciência, né? Se praticaste o mal impelido pelo desejo de praticar, ou seja, o mal pelo mal, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Mas muitos, nesse primeiro momento, podem sentir vergonha, imediatamente esquecer e continuar ali praticando o que praticava. Porque a mudança, geralmente, ela ocorre aos poucos, né? Com a alma do justo, são aquelas pessoas que são justas, que vivem a vida de uma forma justa, honesta, procurando sempre o melhor. Porque o que é ser justo? Justo é você distribuir o melhor onde quer que você esteja. Isso é ser justo, né? Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ele se sente como que aliviada, a alma do justo, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Gente, isso é o top. Quem muda de plano, atravessa essa grande barreira, sem temer. Ah, mas se eu for para o umbral, tudo bem, gente. Vamos pegar uma vassoura no umbral, vamos faxinar, vamos tentar ser simpático. Uai, se eu cair no umbral, alguma razão tem, que eu acabei me levando para lá. E lá vamos procurar ser feliz. Por que não? E vamos procurar. Um está gemendo, a gente fala, quer uma água, fazer algo de bom. Por que não pode? E aí, é claro, você fazendo algo de bom, os bons espíritos, as equipes socorristas. A gente sabe que Maria Santíssima tem uma falange socorrista que trabalha nos baixos umbrais gigantesca, à espera daqueles que querem sair dali. Né? Ah, meu Deus, caí no umbral. Nossa Senhora, fiz tanta palestra na Casa da Prece, fui na Casa da Prece, tomei passe na Casa da Prece, fui na igreja, fui não sei aonde, fiz isso, aguentei não sei quem, aguentei fulano, caí no umbral. Gente, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não pode se enterrar. Né? Mas quem que enterra a gente? A mala da grife, consciência. Ela que nos enterra, mas nós não podemos, né? A gente pode não ser alma dos justos, mas nós temos que fazer isso aqui, ó, aliviada de grande peso. Que peso, gente? Eu estava usando algo que não me pertence. Tudo não me pertence.
Esse anel não me pertence. Inclusive, eu comprei no bazar de uma senhora, já tem uns 10 anos. O bazar abriu com essa senhora. Uma médica desencarnou e a filha achou que ela estava muito agarrada às coisas dela e procurou aqui na Princesa Isabel para quem poderia doar. Aí tinha uma amiga em comum da Casa da Prece, a filha foi levar na Casa da Prece. Quando chegou, tinha uma equipe nossa ali fazendo a separação, esperando, porque aí que a gente viu que tinha que abrir o bazar, porque a gente tinha que fazer algo com aquilo ali, né? E eu acabei comprando o anel, mas muito interessante, que nós estamos, eu acho que em 5, e as 5 pessoas, algumas não têm mediunidade, uma ou duas talvez tivesse dividência, mas nada demais, todas vimos essa senhora entrar na Casa da Prece, no corredor. Tanto quem estava naquela cozinha, quem lembra, de costas do corredor, sentiu ela passar, viramos e vimos. Quem estava no salão também viu, inclusive a filha dela também viu. Ou seja, ela é uma senhora que estava muito apegada às coisas e foi atrás do que era dela. Graças a Deus, a filha doou para um local que trabalha com bons espíritos, que podia ser uma igreja, podia ser qualquer instituição que trabalha no bem. Ali também a gente trabalhava no bem, continua buscando trabalhar. Então, esse espírito foi para lá, né? E dali, com certeza, ela foi socorrida na Casa da Prece. Foi até bonito, né? A gente todo mundo ter visto, né? Ela se materializou porque todo mundo viu, mesmo quem não tinha evidência, né? Agora, está aliviada de grande peso ou não depende de nós. Daí, gente, vamos abolir a culpa. A culpa é a traça que vai comer a nossa malinha da grife consciência. É a culpa, é a traça, ela vai corroer a nossa consciência. Aí, galera, aí fica difícil. Fica difícil. Às vezes a gente está no momento de atravessar a grande barreira, vem os grandes espíritos para nos socorrer. Ah, não, vou te levar para uma colônia, para um hospital, para um lugar intermediário. Não precisa ser nosso lá, não, né, gente? Um lugarzinho acomodadinho ali já está bom, entre a terra e o nosso lar, né? Um posto de socorrozinho, qualquer coisa básica já está ótimo, né? Mas a gente não vai. Por que que não vai? Nossa consciência está com as traças. Então, nós não temos que carregar essas traças. Vamos eliminar as traças. Como? Vamos tirar o peso. Aí eu errei, eu sei, eu pisei na bola, tá bom, já sei. Mas agora eu não quero mais repetir. Eu vou mudar o meu jeito de ser. Ah, mas já estou com 62. Ai, não sei. Não, gente, vamos lá. Até o último suspiro dá para a gente mudar, né? E dá mesmo, hein, gente? Se der tempo, conta uma outra historinha de desencarnado. Próximo, por favor. Ai, tão engraçado algumas historinhas da vida real, né? Que servem de lição para a gente. Bom, esse livro é maravilhoso, chama Religião dos Espíritos, a psicografia do Chico, e quem escreve, dita, é o Espírito Emmanuel, né? Esse livro, Religião dos Espíritos, tem aqui na biblioteca, tem para download de graça na internet já, essa edição da FEB. Ele comenta algumas questões, algumas perguntas do Livro dos Espíritos. E uma das questões que ele comenta é exatamente essa que a gente acabou de ler, a 159. Vamos ver o que diz, então, Emmanuel sobre essa pergunta ali, né? Na hora que percebe que fez a mudança, atravessou a grande barreira, né? Como que o espírito se sente, né? Como que ele reage a isso. Próximo. Isso. Bom, aí começa, Emmanuel. A crônica terrestre, ou seja, os meios de comunicação na Terra, costuma notar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes no mundo. Próximo. Aí o Emmanuel começa a falar de alguns grandes no mundo. Eu pensei 2, mas ele também fala de Carlos V, fala do Augusto Comte, criador do positivismo, eu acho que só além desses 2, que eu me lembro agora. Então, Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Aí
coloca lá Emmanuel. Depois de manobrar largamente o poder, ela se separa do trono, rogando desesperada, como ela chegou no plano espiritual, como ela atravessou a grande barreira, deixou ali naquele caixão, né, a vestimenta de rainha, a coroa, etc., e pegou o perispírito e partiu com a malinha consciência, né? Então, desesperada, Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por 1 minuto a mais de vida. Foi nesse momento, com certeza, ela se tocou, caiu em si, né, de que ela reconheceu que ela estava num outro plano. E roga mais 1 minuto sequer de vida. Claro, ela tinha caneta na mão. Uma canetada dela, quanta coisa essa rainha da Inglaterra não poderia ter feito de diferente, até para que hoje a gente também já tivesse um mundo diferente. Não estamos recriminando, até porque podemos ter sido súditos dela e dito, isso mesmo, acaba com o povo, ferra todo mundo. Então, não estamos julgando. Mas, com certeza, com o poder que ela tinha, porque o que era o mundo na época da Rainha Elizabeth? Era a Europa. Inglaterra, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, os 4 ali, cada um tinha um poder. Era isso aí, o mundo se resumia nisso, o mundo ocidental, né? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão, baixinho, da minha altura. Eu costumo até brincar que eu fui engraxate dele. Que, segundo os espíritos, teria sido Júlio César, o grande imperador romano, da Cleópatra, etc., né? Então, ele era um grande estrategista, apesar de ser do meu tamanho, e um grande imperador. Se autocoroou, que nem de família nobre ele era, né, gente? Ele era um general das Forças Armadas. Plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração em milhões de súditos, mas não soube guerrear o câncer que lhes abriu a força vital na solidão de Santa Helena. O espírito de Humberto de Campos, já com o pseudônimo de Irmão X, coloca num dos livros exatamente o encontro de Napoleão e Allan Kardec, antes de reencarnarem. Napoleão era suposto ter preparado a França, por conseguinte a Europa, para receber, acho que é Cartas e Crônicas do Irmão X, se não me engano, para receber o Allan Kardec. E ele fracassou fragarosamente, apesar de ser um espírito extremamente inteligente, a parte ética e moral não acompanhava a inteligência. Era um espírito ainda manco, em desarmonia, parte intelectual muito avançada, mas a parte emocional, moral, ética ainda baixa. Iludido ainda com o reino da terra, né? Infelizmente. Próximo. Mas aí continua Emmanuel, mas assim como os reis e conquistadores, filósofos e artistas se despedem da autoridade e da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias. E, segundo Chico, para cada um de nós que ele via, né, lá em Pedro Leopoldo, Uberaba, na experiência de vida dele, né, nas casas espíritas em que ele estava, a média de número de desencarnados para cada encarnado seriam de 15. Né? Então, nós teríamos 15 vezes os que estamos aqui no presencial, 15 vezes os que estamos no virtual. Né? Então, é isso que ele está dizendo. A todo momento, deixa a Terra milhões de criaturas. Então, acho que a gente até já olhou, não sei se foi na aula, acho que uma aula do Livro dos Médiuns, uma vez, a gente olhou quantos desencarnam por minuto aqui na Terra. Tem um contador, vocês não acreditam, eu lembro que uma vez um aluno de uma turma que eu estava dando aula, acho que do Livro dos Médiuns, foi lá verificar. Em tempo real, você vê quantos desencarnes nesse minuto. Né? É um número enorme. E na hora que vão, não interessa se foi rei, se foi conquistador, se foi filósofo, se foi artista,
se foi uma pessoa do campo, não importa. Porque fica tudo. Não adianta chegar lá e dizer, olha, eu sou fulano, moro em tal endereço. Não adianta, gente. Isso não vai contar. Né? Despojados, ou seja, já sem os empréstimos que lhe honorificavam a existência. Tudo empréstimo. A coroa era empréstimo. Empréstimo de quem? Desse planeta, da Terra. Aquela coroa pertence ao planeta. Ela foi cunhada com os elementos do planeta. Então, tudo empréstimo. A roupa, o trono, tudo é empréstimo. O título é empréstimo. Tudo. Porque, de novo, quem vai atravessar a grande barreira? A alma, o espírito, a essência, o perispírito, que é esse corpo intermediário, e a malinha da grife consciência. Mas nada. Ante a grande libertação, porque, gente, eu sei que nós temos um instinto de sobrevivência. Ninguém quer morrer por morrer. Quando uma pessoa tira a vida dela mesma, ela está num estado de consciência assim, negativo, já passou do zero, perdeu totalmente a sua consciência, né? Para ter a coragem de um ato. Então, são atos extremos, né? Mas esse corpo físico a gente tem que gostar, zelar, amar, ter gratidão, mas não podemos nos apegar. Nós somos muito mais do que isso. Vocês querem ver? Façam uma experiência. Coloquem a mesma roupa, os mesmos acessórios, o mesmo cabelo, penteia do mesmo jeito, vai a um local, sai na rua, supermercado, vai visitar alguém e tal, com uma cara bem down, bem para baixo, bem deprê. Sabe, estou assim arrasada. Ou tira a foto. Começa a tirar selfie, depois vocês... Ah, estou curiosa, vamos fazer experiência, depois vocês me digam a experiência. E depois, com a mesma parafernália, a mesma roupa, mesmo brinco, mesmo jeito de cabelo, tudo igual, bota um otimismo assim, transbordante, tudo vai dar certo. E tira uma foto. Ou vai visitar alguém. É diferente. Às vezes as pessoas chegam para você e falam, nossa, você é tão bonito. E você não é tão bonito. Por que ela está dizendo isso? Porque ela está vendo o seu eu, sua energia, seu otimismo. Isso chega a embelezar o corpo humano. Então, na realidade, quem comanda somos nós. Não é isso aqui. Isso aqui é bênção, mas é empréstimos. Então, a libertação é muito grande quando a gente desencarna. A gente não quer desencarnar antes da hora, porque sabe que é difícil vir. Ainda mais agora que ninguém quer ter filho, né, gente? A coisa só está complicando, né? Está um funil cada vez maior que na Terra. Isso já é o processo mesmo da regeneração, né? Mas ninguém quer deixar. Mas se rola, porque quando é que vai acontecer? Não sei, ninguém sabe. E quem sabe não vai nos dizer. O nosso espírito anjo guardião, nem mentor espiritual, vai fofocar para a gente. Porque ele quer que a gente viva aqui da melhor forma, aproveitando cada segundo da melhor forma possível, sem o estresse. Ai, meu Deus, disse que eu vou desencarnar dia 5 de setembro. Ai, meu Deus, imagina, não vou fazer nada, vai imobilizar. Né? Tem alguns filmes que são assim, né? O médico diz, você vai morrer daqui a um mês. Coitada, a pessoa naquele mês é um sofrimento, né? Porque realmente, imagina se for um espírito que te falar, e mesmo que você vai acreditar. Aí tem hora, segundo, aí a noia, paranoia vai ser maior, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, tá? Nada vamos levar, somente o resultado das nossas próprias obras. Ah, mas eu não sou rei, não sou Elizabeth I, eu não sou Napoleão. Todos temos a oportunidade da obra. Todos. Todos. Tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com nível cultural. Tem a ver com o que a gente vai construindo dentro da gente. Próximo. Isso. Aí ele continua. Não levo posse nem latifúndio.
Ou seja, meu apartamento. Meu apartamento. É até bom a gente esquecer. Ai, que bom, graças a Deus, eu já tenho uma casinha minha, que bom, não preciso de pagar aluguel. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Vai ficar... Nem títulos, nem privilégios. Qualquer que seja o privilégio. Era dirigente de casa, era palestrante de casa espírita, tipo, bem inglês, so what? E daí? A gente conhece a história do pipoqueiro e do palestrante. O pipoqueiro desencarna, tira o palestrante do umbral. O pipoqueiro do lado de fora, fazendo tudo que o palestrante falava. E o palestrante, com certeza, não fazia o que falava. Porque se fizesse, não precisava de ser tirado do umbral pelo pipoqueiro. Né? Nem armas, nem medalhas. Nem depósitos bancários, claro, é previdente. Você ter um dinheirinho no banco por uma despesa extra que surja. Um remédio, uma necessidade, uma alimentação, dar uma cesta básica para alguém, que maravilha. Mas isso é empréstimo. Você vai ficar aqui, centavo por centavo. Nem caderneta de cheque na mortalha sem bolso. Ou seja, a gente vai sem lenço, sem documento, sem bolso. Só com a mala da grife consciência e o pé de espírito. Mais nada. E cuidado, porque o pé de espírito pode estar cheio de lesão. Como assim, Conceição? Minhas ações, elas também interferem no meu pé de espírito e vice-versa. Mas isso é assunto para outra palestra. Imobilizam-se e dormem. Próximo, César. E acordam buscando, quer dizer, acorda, se toca, desperta. Às vezes não é um dormir de sono, às vezes desencarna, continua acordada, vagando, e de repente percebe, eu já não estou mais na Terra, eu já atravessei a grande barreira, né? Buscando os planos em que situaram os sentimentos. Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, né, gente? Você está onde o seu coração está. Lindíssimo isso do autor do Exupéry, né? Você está onde o seu coração está. Então, ao desencarnar, ao atravessar a grande barreira, nós vamos buscar exatamente a sintonia com os meus sentimentos. Então, buscando os planos em que estão os meus sentimentos. Em que plano está meu sentimento? Nas viciações, falar mal da vida dos outros, ajudar onde quer que eu esteja, tentar fazer sempre o meu melhor. Quer dizer, é com isso que na hora eu vou me sintonizar. Como a gente falou, o umbral não é um espaço físico que alguém chegou e falou, aqui é umbral, aqui é nosso lar, aqui é posto de socorro espiritual. Não, vão sendo construídos com as mentes. E elas vão se agrupando. Por quê? Eu me agrupo e vou estar num plano, porque eu mudei de plano, da Terra para o mundo dos espíritos. Lá eu vou estar num subplano, de acordo com os meus sentimentos, com as minhas escolhas, nas esferas do espírito. Isso é maravilhoso, gente. Só depende de nós. Gente, isso é bom demais da conta, gente. Eu não sei vocês, mas eu adoro, eu me sinto livre. Uma libélula, né? Porque eu estou livre. Depende de mim, não depende do outro. É de mim, de como eu recebo o outro, de como eu sinto, né, algo que o outro me fez. Só depende de mim. O que ele fez é ele com Deus, com a consciência dele. E eu como que recebo o que ele está me fazendo? Seja bom, seja positivo ou negativo, né? Próximo, César. Isso. Alba, então ele está dizendo como que cada um vai atravessar essa grande barreira, vai chegar nesse outro plano. Bom, as almas nobres e heróicas, gente, nobres e heróicas não quer dizer rei, rainha, guerreiro famoso, não.
os Três Mosqueteiros, não é isso que está falando aqui, não. As Tartaruga Ninja, não é isso que está falando aqui, não. Almas nobres e heróicas pode ser qualquer um de nós. Seja rico, seja pobre, seja muito culto, seja pouco culto, todos nós podemos ser almas nobres e heróicas. Renascem da letargia. Então, despertam, remontando a glória do firmamento. Claro, gente, já é uma alma nobre e heróica. É claro qual é o plano de sentimento dela, em que ela se insere. De espíritos nobres e heróicos. Porque, gente, criar 10 filhos é heróico. Tem gente, tem senhorinhas ainda encarnadas que ajudaram, né, a trazer ao mundo 20. Né? Eu conheço uma senhorinha que trouxe 20. Um desencarnado. Criou 19. E está aí ainda. Foi trazida até recentemente do Nordeste para o Rio. Então, assim, essa senhorinha, ela é heróica. E se todos os filhos são do bem, até onde eu saiba, todos são pessoas do bem, honestas, trabalhadoras, cumpridoras de seus deveres, muito humildes na escala social, mas cumprindo. Essa senhora é uma alma nobre e heróica. Porque você ter 20 filhos, criar 19, não dá tempo nem para ver a vida do vizinho, que dirá falar mal do vizinho. Não sobra tempo. É focado ali e ainda fazer daqueles, garantir que aqueles 19 vão ser pessoas do bem na sociedade que estão inseridas. Então, essas pessoas, com certeza, elas não vão ficar aí aleatoriamente, porque elas já vêm na vida, no dia a dia, se inserindo, buscando colocar os sentimentos dela num plano, em contato com um plano maior. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade. Vão logo, chegam, vamos trabalhar no bem, vamos trabalhar no bem. Rapidamente já se inserem. Uma Ivone Pereira, por exemplo, desencarnou, um pouco depois já estava inserida. O Clóvis Tavares, aí teria que explicar um pouco mais, né? Que Chico dizia que era o espírito que dava a honra de ser amigo de Chico, deixar Chico ser amigo dele, né? O Clóvis Tavares, ele é um dos personagens do livro 50 anos depois, né? Tem aquela trilogia do Emmanuel, 2000 anos, 50 anos, e depois o Ave Cristo, né? Aquela trilogia. E ele é um dos personagens já de um certo nível, aliás, um bom nível ali, né? Eu tive a honra, a alegria de ser aluna dele, né? No ensino médio, não aluna na sala de aula, ele dava aula de história, mas a minha professora era outra. Mas na hora do recreio eu ia para a biblioteca, e eu e uma amiga, e ele ficava falando da vida para a gente, etc. Um espírito fantástico. Né? Realmente uma pessoa muito, muito fantástica. E ele, Chico relata que quando ele desencarna, estou acabando, gente, relata que quando ele, tantos casos interessantes, quando o Clóvis, agora eu chamo de Clóvis, antigamente chamava de seu Clóvis, porque eu conheci ele, era muito novinha, né? Bom, o Clóvis desencarna e imediatamente já recobra, né? É levado para uma colônia espiritual, e assim que ele chega, ele é convidado a ir para um grande evento. E ele vai para um grande evento, salão lotado, senta lá atrás. Realmente, gente, o Clóvis Tavares era extremamente simples, extremamente humilde de coração, às vezes até mal interpretado, mas ele é assim, uma pessoa que se apagava, uma intelectualidade fantástica. Um conhecimento de filosofia, de história da vida, uma relíquia mesmo, né? Ele sentou lá atrás, e toda aquela reunião era em homenagem a ele. Aí ele é chamado para sentar lá. Né? Assim como Ivone Pereira é outro caso. Chico também. Chico sempre era o Chico, era o toma lá, era o Eneio. Como é que é, gente? Aquele pombo correr. Chico era uma bênção, né, gente? A gente sabia tanta coisa.
Chico também relata que quando Dona Ivone desencarna, acho que foi 84, acho que eu estava no Leon Denis no dia, eu me lembro, o pessoal falou lá em Bento Ribeiro, que ela tinha acabado de desencarnar, e acho que foi 84, 83 ou 4, eu acho que foi 4, mas às vezes eu confundo. Bom, porque a Dona Ivone também chegou, foi feita uma reunião imediatamente para recebê-la, ela sentou na mesa, só que ela apagou a luz dela. Porque ela é tão humilde que ela apaga a luz dela para não ofuscar. Né? Então, são esses corações dedicados. Quem era Dona Ivone Pereira? Uma singela costureira, moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro, ali em frente à antiga Faculdade Gama Filho, do outro lado da linha do trem. Morava de favor na meia água de fundos da casa da irmã. Estava sempre com aquele vestidinho bem humildezinho de algodão. Né? Quem era Clóvis Tavares? Estudou no Rio, fez a Federal, voltou para Campos dos Goytacazes, um professor do ensino médio numa escola pública do interior do estado do Rio de Janeiro, que o povo só começou a conhecer depois que descobriu que lá tinha petróleo. Antes ninguém nem sabia o que era Campos dos Goytacazes. Né? Nada demais. Os preguiçosos acordam, se aninham na escuridão. Não tem nada. Não tem nada. O que ele tem? Nada. A mala dele foi vazia. Então, não tem hotel para ele, não tem pousada. Está vazia. Porque ele também quer que fique assim, porque ele é preguiçoso. Viciados e malfeitores diversos ressurgem, espalhando entre os homens os germes da peste. Exatamente. Porque esses querem continuar fazendo o que fazem. Então, eles vão continuar aqui entre nós, fazendo o que eles gostam de fazer, né? Que é isso daí. Próximo. E vão continuar querendo fumar, tragar o cigarro. Para ele sentir o cigarro, drogas, álcool, ou falar mal da vida dos outros, ele vai procurar quem faz aquilo. Procurar quem? O encarnado que faz aquilo. Para ele continuar, ele viciou, ele tem dependência daquilo. Mesmo desencarnado, ele ainda quer sentir como se ele ainda estivesse vivo. Né? Faladores impenitentes. Impenitente, gente, pessoa que persiste no erro, no vício, no crime. Reaparecem de praça em praça a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras. Gente, isso aqui é muito sério. O mundo está cheio de faladores impenitentes. Vamos botar pelo crivo da lógica e da razão. Vamos ver a ficha corrida da galera, ainda mais hoje em dia na internet. Vai lá e vê quem é aquela pessoa que está falando aquilo ali. Ela tem moral para estar falando aquilo ali? Como é que é a ficha corrida daquela pessoa? Vamos lá. É cheio de defeitos, isso a gente já sabe, né, gente? Mas o quão defeituoso é a situação, né? Reaparece lá de praça em praça. E aí continua tentando massacrar. E vão desencarnar e vão continuar querendo tacar fogo no circo. Daí a importância da gente orar muito pelos nossos governantes de todos os níveis. Todos os níveis, todos os funcionários públicos. Orarmos muito. Homicidas e suicidas desavisados. Reabre os olhos nos abismos, serpentários a que se arrojam por bustos. Realmente extremamente triste. Basta pegar o capítulo 1 do livro Memória de um Suicida, de Ivone Pereira, que você só deve ler se você estiver bem harmonizado. Porque realmente o primeiro capítulo é a região de Vale dos Suicidas nos Umbrais. Próximo, por favor. Isso. E aí, para finalizar, ele coloca: não te esqueças, assim, de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas. Ou seja, o seu corpo físico parou, é uma máquina, parou, morreu. Na grande noite e acende, desde agora, a luz do bem constante, na rota dos teus dias. Então, ali a gente tem um humanoide, né? E um pouco de luz só onde ele está. Né? Que luz é essa? Ele está na grande noite, atravessando essa grande barreira, essa grande mudança de plano,
de um plano bem mais grosseiro para um plano bem mais sutil, do ponto de vista físico, químico, biológico, né? Então, ele está acendendo o pouco de luz que ele amealhou. Desde agora, acende a luz do bem constante. É todo dia um exercício. Ai, mas hoje eu perdi a paciência. Eu sei que eu tenho que ter paciência com essa pessoa, que eu tenho que acender a luz do bem em mim. Gente, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amanhã você vai ter outra oportunidade, ali meia hora. Se a pessoa testa, né? E às vezes é você que é impaciente mesmo, né? Às vezes não é nem a pessoa, mas isso também é para outro momento. A luz na rota de teus dias, para a gente não fazer, gente, no final, igual a Elizabeth I, desse um segundo a mais, né? Para que a sombra imensa te não furte ao olhar a visão das estrelas. Ou seja, isso aqui é uma mensagem de esperança belíssima. Está querendo dizer o seguinte, quando a gente deixa o corpo físico e faz essa mudança de barreira, a gente está cercado pela luz das estrelas. Quem são essas estrelas? São os trabalhadores do bem. Leiam a série Nosso Lar, do André Luiz. Está cheio de irmãos do bem, buscando nos ajudar, nos auxiliar a todo momento. Então, todos nós, na hora dessa grande passagem, vamos sim ser assistidos por espíritos do bem. Mães, nós é que temos que ter a visão, nós é que temos que conseguir perceber a presença deles imediatamente. Então, vamos desencarnar, vamos fazer a mudança de plano orando. Ah, mas não sei quando é. Então, vamos viver em estado de oração. E, Constância, mas como é que é isso? Eu dirijo carro, dirijo Uber. Como é que eu vou estar orando o tempo todo com sinal, vou bater? É uma coisa mental, gente, não precisa de falar. Dirige um pouco, daqui a pouco mentaliza. Ao invés de ficar se apegando a situações ruins, muda o canal. Fala, não, tudo bem, aconteceu, passado. Ah, tem vergonha. Ah, mas minha vergonha já foi, agora eu estou sem vergonha mesmo. Vou assumir que errei e vou procurar fazer diferente daqui para... Isso é estar em estado de oração. 24 horas por dia, porque nós não sabemos quando vai ser a nossa travessia. Não está escrito. E, às vezes, era para ter sido há 30 anos atrás, a espiritualidade vai dando corda, vai esticando, vai pedindo a Deus, ó, tá mais ou menos, vamos dar mais uma chance. Então, esse momento a gente não sabe, mas sabemos com certeza, isso é certo, líquido e certo, que vai chegar. E que chegue e nos pegue, como essa pessoa aqui, que foi capaz de acender o pouco de luz que tinha, mas acendeu, e conseguiu enxergar esse auxílio que não nos falta jamais.